Paz, irmão, paz, irmã, amigo e amiga. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel e estou hoje aqui para ministrar a 7ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. Nós estamos estudando esse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Chegamos hoje à 7ª videoaula, que data do dia 15 de agosto de 2021 e traz por título o ministério de Eliseu. O nosso texto áureo está em 2 Reis 3:11, que diz: E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos do profeta Elias. A nossa verdade prática: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera com maravilhas, né? Coisa linda é quando um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus confia no poder do Deus que ele serve, né? E o nosso Deus é poderoso, a Bíblia diz, para fazer muito mais do que pensamos ou do que imaginamos. A nossa leitura bíblica em classe da lição número 7 está no 2º livro dos Reis de Israel, capítulo 3, versículo 5, versículo 9, 10, 11, versículo 14, 15, 16, 17 e 18, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7 e do verso 38 ao verso 41. O objetivo geral dessa lição é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético, né? Coisa linda é o ministério de Eliseu na Bíblia, né? O sucessor do grande profeta Elias. A nossa introdução: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. E quando a gente fala de milagres, e hoje vamos falar de 3 milagres realizados pelo profeta Eliseu, vem em mente o texto, né? Anote todas as referências bíblicas que passamos durante a lição. Vem em mente o texto de Lucas 1:37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Oh glória, eu já abro um parêntese aqui na lição, porque quem sabe eu falo para algum irmão, para alguma irmã, um amigo ou alguma amiga que nos assiste, que nesse momento da sua vida, que nesse momento está precisando de um milagre, de algo sobrenatural de Deus. Eu quero te dizer, irmão, eu quero te dizer, irmã, que o nosso Deus é poderoso para fazer, que para Ele nada é impossível. E o que a gente precisa? Fé e obediência. Mediante a nossa fé e a obediência à palavra de Deus, Deus manifestará a sua glória sobre a nossa vida. Você pode glorificar a Deus? Está aí então o resumo prático, claro e objetivo da nossa introdução. E se tudo isso está sendo bênção na tua vida, eu te convido a estar atento a todas as referências que passaremos. Você que está sempre conosco já está acostumado. Você que está sempre conosco, é muito bom estar com você. É um privilégio tê-lo aqui mais uma vez. Você que está chegando agora no nosso canal, por certo, nosso canal será um canal de bênção para a tua vida. Vamos adentrar agora os nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, prática e objetiva. Tópico 1: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles reis bons e reis maus.
No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus, né? Então não estava apenas restrito à maneira com que eles governavam, mas a maneira com que eles também se relacionavam com o Deus de Israel. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos, né? E quando a gente fala de ídolo, eu sempre gosto de frisar que ídolo não são apenas as imagens de escultura. E idolatria não é tampouco apenas adorar a imagens de esculturas, mas tudo aquilo que ocupa em nosso coração o lugar que é de Deus, tudo aquilo que ocupa em nossa vida o lugar que pertence a Deus, isso é um ídolo na nossa vida, isso é uma idolatria praticada por nós, porque nada e nem ninguém pode ocupar na minha e na tua vida o lugar que é de Deus. Eu sempre digo que o nosso Deus, ele não é um Deus que apenas quer ser o nosso Deus, mas ele é um Deus que quer exclusividade também da nossa parte. Ele não quer ser o primeiro, ele quer ser exclusivo no nosso coração, e nosso Deus requer de nós que a gente o adore e o sirva integralmente. Glória a Deus. Subtópico 2. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca e em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que é vassalo? É súdito, né? De Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então a Bíblia vai dizer que depois da morte do rei Acabe, os moabitas, então, eles vão se rebelar contra o domínio de Israel, né? E quando Jorão, né, depois de Acasias, porque quando Acabe morre, Acasias, seu filho, começa a reinar em seu lugar. Só que a Bíblia diz que Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor e ele morre cedo. Então, depois da morte de Acasias, Jorão começa a reinar. E quando Jorão começa a reinar, ele passa em revista o exército de Israel e resolve ir à guerra contra os moabitas. E o interessante é que eles vão subir a batalha. E a Bíblia diz que depois de 7 dias de marcha, falta água para os soldados, falta água para os reis, falta água para os animais, a ponto que eles pensam que vão morrer. Mas é nessa hora que, por causa de um rei bom, que estava no meio de 2 reis maus, que Deus dá livramento. Então os reis maus nessa ocasião se beneficiam da presença de um rei bom. E coisa linda é tu poder ser alguém que faz a diferença no meio de uma geração mal, no meio de um povo mal, no meio de uma sociedade mal. Por mais que aquele povo seja mal, aquela sociedade seja mal, como é bom saber que existe lá no meio deles um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus que faz a diferença. Glória a Deus. Subtópico 3. A predição de Elias se cumpriu. A respeito a Josafá, Elias, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. E olha que coisa linda, né? Além de Deus milagrosamente prover água para o povo, ele também garante a vitória na guerra para aquele povo. O profeta vai dizer: olha, vocês não ouvirão barulho de vento e tampouco chuva cairá do céu, mas este deserto se encherá de água, ó glória. Porém,
cavem buracos, né? Porque os buracos se encheriam. O que é isso? É o profeta nos ensinando o princípio de, se você está esperando algo da parte de Deus, se você está esperando um milagre da parte de Deus, faça a sua parte, faça o que estiver ao seu alcance, porque o milagre que depende de Deus, esse Deus garante, glória. E aí está então o resumo prático, claro e objetivo do tópico 1. Vamos assim avançando ao tópico 2. Tópico 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva. O tópico 2, ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos eram bem difíceis, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. E é o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos por escravos, né? Olha quanta coisa a gente já aprendeu nessa lição, e eu quero ainda introduzir um comentário a isso que acabamos de ler para enriquecer a lição, e o comentário é: pobreza e vulnerabilidade era a realidade das viúvas daquele período bíblico. Na sociedade patriarcal israelita, a condição de viúva era um risco social para uma mulher, deixando-a vulnerável economicamente e socialmente também. Em Êxodo 22, do 21 ao 24, a viúva é classificada juntamente com o órfão e os estrangeiros, né? Elas são frágeis e vulneráveis, razão pela qual necessitam de proteção legal e também de proteção profética, né? Então está aí o comentário sobre esse assunto. Eu quero concluir lendo o final do tópico, que diz: Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. E quando a gente fala de viúva, quando a gente fala de órfão e quando a gente fala de estrangeiro, a gente se lembra do texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então está aí, né? Uma religião pura e imaculada diante de Deus é atender os órfãos e as viúvas em suas necessidades também. Subtópico 2: uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com um vizinho e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta, né? Quando a mulher primeiramente vai à presença do profeta, o profeta pergunta: mas me diga, o que és que tem em casa? Ela vai dizer: olha, a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija. Então era pouquinho, mas o pouco que ela tinha era suficiente para Deus operar o milagre. Eu me lembro do texto de Zacarias capítulo 4, versículo 10, que diz: não desprezeis o dia das coisas pequenas. Glória, bom também é o dia da fartura, mas não despreze o dia das coisas pequenas, porque é nas coisas pequenas que Deus faz grandes milagres. Eu lembro da multiplicação, onde tinha uma vasta multidão, mas um menino com 5 pães e 2 peixinhos, pouquinho, quem sabe alguém olhou e disse: mas é pequeno, mas é pouco. Mas o menino não desprezou o dia das coisas pequenas, colocou na mão do Senhor e o Senhor efetuou o milagre. Pouco é na minha mão, pouco é na tua mão, mas se a gente depositar na mão de Deus, glória, o que nós temos é capaz de sustentar uma multidão e ainda sobrar. Glória a Deus.
Está aí então o resumo prático, claro, do subtópico 2. Vamos ao subtópico 3. Fé, obediência e família unida. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida daquele que crê, né? E isso é indispensável, irmão e irmã. A obediência e a fé são indispensáveis na vida do cristão. Não existe cristão que não seja obediente. E também em relação à fé, a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé para crer que Ele também é galardoador daqueles que o buscam, daquele que se aproximam dele. Então, a fé está intimamente ligada com obediência, porque sem fé e sem obediência é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente fala de fé, eu me lembro da promessa de Jesus, que está em João, o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, que diz: e disse-lhe Jesus, não tenho te dito que se tu credes, verás a glória de Deus? Aleluia! Irmão, irmã, se a gente tiver fé, o céu será descortinado para a nossa vida. Se nós tiver fé, devemos de ver por certo a glória de Deus se manifestando sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E para concluirmos então o tópico 2, no finalzinho do tópico, ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Isso é lindo aos olhos do Senhor, né? E quando a gente fala de que o profeta mandou ela entrar na sua casa, fechar a sua porta, eu me lembro de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta após ti e ora em secreto, porque o Pai que te vê no secreto te recompensará publicamente. Então, a gente precisa, irmão e irmã, ter os nossos momentos particulares com Deus, ter os nossos momentos a sós, ter os nossos momentos com a porta fechada, somente a gente e a presença de Deus. É na porta fechada que Deus se revela, é no quarto de oração que Deus fala conosco, é no quarto de guerra, de oração, que Deus nos dá as vitórias para as nossas lutas diárias, para as nossas lutas cotidianas. Tenha momentos a sós com o teu Deus, tenha momentos de porta fechada com o teu Deus, porque é no secreto que Deus vai ver a tua necessidade e Ele te recompensará publicamente. Glória a Deus. Está aí então o resumo claro, prático e objetivo do tópico 2. Avançamos agora ao último tópico da lição, tópico 3, que traz por título a morte que havia na panela. O tópico 3 ele tem apenas 2 subtópicos. O primeiro deles, a escola de profetas. Os filhos ou os discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso eles eram perseguidos, melhor dizendo, por alguns reis, né? E perseguição faz parte da vida do cristão, né? Irmão, isso está na Bíblia? Claro que está. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim, ó: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus
padecerão perseguições. Outro texto, Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Oh glória, não se preocupe, irmão, não se preocupe, irmã, se você está sendo perseguido, se você está sendo apedrejado, porque só é perseguido quem verdadeiramente serve a Cristo, só é perseguido quem verdadeiramente dá testemunho de Cristo, e só é apedrejado a árvore que dá fruto. Quanto mais fruto você der, mais pedrada você recebe. Mas glorifique a Deus, porque aqueles que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Subtópico 2, a morte na panela. Foi na escola de profetas em Gilgal que Eliseu ordenou a seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepino silvestre que continha veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Eu quero, antes de encerrar, eu quero fazer duas ponderações sobre esse tópico. Primeira ponderação, então a Bíblia vai dizer que um moço saiu a colher, né? E ele colheu uma capa cheia de uma para brava, ou seja, aqui traz um pepino silvestre, né? Que ele tinha veneno, e ele jogou no caldeirão. E quando os homens então começaram a comer, a Bíblia diz que houve 2 clamores. E os clamores, eles são assustadores, pelo menos o segundo. O primeiro é mais normal, mas o segundo é assustador. Qual é que é o primeiro clamor? O primeiro clamor é: homem de Deus! Por que esse clamor não é tão assustador? Porque bateu a luta, homem de Deus. Veio a tempestade, homem de Deus. A porta fechou, homem de Deus. Entrou um cisco no olho, homem de Deus. Ei, as coisas não deram certo, homem de Deus. Por quê? Porque quando as coisas não dão certo, a gente sempre procura um homem de Deus. Mas o segundo clamor assusta. Por quê? Porque o segundo clamor é a morte na panela, ou seja, as pessoas não estavam passando mal, elas estavam morrendo. Ninguém estava com uma dorzinha no estômago, uma dorzinha de barriga. As pessoas estavam literalmente morrendo. E o clamor é violento. Por quê? Porque o clamor é: olha, a morte na panela. E aquela geração de filhos de profetas que estava em Gilgal estava prestes a ser morta pelo veneno que havia na panela. Mas eu glorifico a Deus que havia um homem de Deus naquele lugar, e a Bíblia diz que ele lança então farinha na panela, e farinha é símbolo de palavra. O que é isso, irmão? É um profeta salvando uma geração todinha por meio da farinha, por meio da palavra. Oh glória, querido irmão, querida irmã, independente do teu problema e da tua necessidade, a saída para a minha e para a tua vida é a palavra. É a palavra que dá vida, é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que restitui, é a palavra que abre a porta, é a palavra que livra, é a palavra que abençoa, é a palavra que dá, é a palavra de Deus que nos garante a vitória. Então, querido irmão, querida irmã, fica o meu conselho para a tua vida. Se você está passando por um momento difícil, vá para a palavra. Se você está em momento de fartura, momento de bênção, vá para a palavra também, porque é no momento de fartura que a gente faz reserva para o tempo de escassez. É no momento de paz que a gente
aleluia, se prepara para o tempo de guerra. Então, independente do tempo ou da situação que você está vivendo, vá para a palavra de Deus, aleluia. Está aí então o resumo prático, claro e bem objetivo da lição de número 7 do terceiro trimestre de 2021 na classe dos adultos. E eu quero te dizer, eu quero te pedir, se tudo isso foi bênção na tua vida, se toda essa aula, esse trimestre tem sido bênção na tua vida, me ajude. E como é que você me ajuda aqui no canal? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações logo aqui embaixo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, se possível, compartilhe esse vídeo na tua rede social, nos teus grupos de WhatsApp, porque eu tenho certeza que será bênção para mais pessoas ainda. E se você puder ficar um minutinho comigo, eu quero te dizer que logo aqui abaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo, na descrição, logo aqui embaixo, tem alguns links, tem os meus contatos de e-mail, de WhatsApp, tem links meus do Instagram, do grupo da EBD do Telegram, do grupo do Apocalipse Descomplicado Telegram. Então acessa os links, entra nos grupos, me segue no Instagram e tu terá acesso ao material bíblico e teológico gratuito. Querido irmão, querida irmã, eu te espero na videoaula dos jovens, que eu também ministro semanalmente aqui no canal. Está tudo, tanto a dos adultos quanto dos jovens, está tudo agrupado aqui no meu canal, numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Assista todas as aulas, porque uma aula vai linkando na outra e todas juntos elas linkam para o objetivo geral do trimestre. Então, irmão, não deixe de assistir nenhuma aula. O desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança, graça e paz.